E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou conversar com o Maurício Melo. Ele é administrador, especialista em estratégia empresarial. Já trabalhou em diversos países da Europa e também países da Ásia. Ele está capitaneando um grupo de investidores para botar dinheiro pesado no Brasil, dinheiro forte. Só que ele está encontrando inúmeras dificuldades, o que deixa a gente pensando assim, e aí, o governo Bolsonaro não estava querendo receber investimentos? O que é que está havendo, Maurício, que você e o seu grupo não conseguem resolver essa questão? O que acontece, Diana? Eu, há alguns meses, desde que o Bolsonaro ganhou, com essa mudança de características de governo, etc., nós somos um grupo de pessoas, de proprietários de projetos, e resolvemos ajudar o nosso país, querer colaborar para ajudar o nosso país para criar novos empregos, oportunidades de emprego, gerar recursos, recolhimento de impostos, etc. Ou seja, você em vez de investir lá fora, está querendo investir aqui. Lá de fora e investidores no Brasil também. Pessoas, empresários e empreendedores no Brasil, que no presente momento não tiveram oportunidade de investir, até pelas dificuldades que a gente conhece da história do brasileiro, dos tais pedágios e participações alheias, etc. Então nunca foi esse âmbito. Com a vitória do Bolsonaro, uma das características que nos fez, inclusive, apoiar e divulgar e incentivar que as pessoas votassem no Bolsonaro, foi exatamente a característica dele mais perene de todas, que é a honestidade. Ele não quer, foi o que ele falou, menos governo, mais privado. Menos público, mais privado. Então, baseado em cima disso, mesmo sabendo que, obviamente, as mudanças não seriam rápidas, a gente sentou, conversou, e olha, o que nós podemos fazer para poder criar, incentivar empregos e gerar novos empregos, novas rendas, oportunidades aqui no país, para poder ajudar o governo de um âmbito totalmente privado, sem relacionamento com o âmbito público. Entendeu? Nós somos totalmente independentes, inclusive, no meu caso, como a gente tinha conversado anteriormente, você vê, eu tenho um projeto que eu quero fazer um investimento no Brasil nos próximos 5 anos em torno de 400 milhões de reais. E eu possuo garantias, que a gente vai entrar mais em detalhe, eu tenho certeza que você vai ainda questionar sobre isso, mas eu tenho garantia que estão no Brasil, são reconhecidas no mundo inteiro, existe um mercado internacional, e por incrível que pareça, essa minha saga foi o que tornou me fez forçou a iniciativa até de buscar você para pedir ajuda, ajudar a divulgar esse absurdo, que no Brasil é o único mercado, no mundo inteiro, eu posso afirmar para você, que não aceita as garantias que nós temos como bens suficientes para a penhora. O que está havendo exatamente, Maurício? Porque você me procurou, me contou que você tem um determinado bem, que na verdade é uma questão mineral, não é? Você tem como se fosse uma jazida, vamos dizer assim. Você tem um material como se fosse uma grande jazida, porque o Brasil, a gente sabe, é riquíssimo mineralmente. Nós estamos, por tudo que a gente já conversou e por tudo pelo pouco que eu sei, o Brasil está sentado sobre um tesouro, né? Que esse, por enquanto... A gente está sentado sobre as riquezas do mundo, praticamente. Pois é, a gente está sentado sobre as riquezas do mundo. Porém, já roubaram muito dessas riquezas. Mas o que você tem é garantido, é legal, e você não quer negociar isso lá fora. Você quer manter esse negócio aqui dentro. Não é isso? Me explica um pouquinho o que é exatamente. Sim, aconteceu. Quando eu retornei para o Brasil de vez e parei de atuar com a minha carteira de cliente lá fora, no exterior, eu vim buscar, obviamente, por eu não ter um histórico financeiro como pessoa física, nem um histórico financeiro como pessoa jurídica, ficava muito complicado para que as instituições financeiras em operação no Brasil
a gente pudesse sentar para negociar. Porque normalmente o banco no Brasil, porque quando uma empresa ou qualquer pessoa vai buscar um empréstimo ou qualquer operação normal do dia a dia, você tem que dar garantias, ou pelo menos ter um fiador. Da análise do teu perfil financeiro, se você é inadimplente, se você não é, com relação a empresas principalmente, o histórico dos últimos 2, 3 anos, regressos, entendeu? Para poder analisar, para saber movimentação de dinheiro, fluxo de caixa, etc, etc. No meu caso, particularmente, o meu projeto é um projeto que eu só não queria entrar muito em detalhes para não expor a parte estratégica, mas só para você entender como é que é a situação, o meu projeto eu quero abrir uma empresa no Brasil na qual não existe competição. Não existe sequer no Brasil uma empresa com atividade semelhante à que eu quero fazer aqui no Brasil. E para isso você precisa de um financiamento, não é isso? Como essa empresa ainda não existe, ao invés de eu buscar qualquer tipo de colateral ou de uma garantia, que normalmente quando se fala com bancos, ou são bens ou são papéis podres, né, que é colocado no mercado. O que eu fiz? Com os contatos que eu tenho, entrei em contato com amigos meus que são mineradores no Brasil. São proprietários de minas no Brasil, devidamente registrados no Ministério de Minas e Energia, devidamente regulamentados pela Agência Nacional de Mineração, que já extraem as riquezas do subsolo, porque a exploração e riqueza do subsolo que é da União. Então, toda essa atividade, legalmente, ela passa pela fiscalização e regulamentação do próprio Ministério de Minas e Energia. Correto? E aí, o que acontece? Um desses meus amigos se interessou muito pelo projeto e me dispôs: olha, Maurício, eu faço o seguinte, eu quero entrar de sócio com você, como você é proprietário do projeto, você entra com o projeto com expertise, com toda a parte profissional, porque essa não é minha área de atuação, e eu entro com as garantias que eu tenho extraídas já na minha mina. São pedras preciosas, especificamente sobre pedras preciosas. Você tem uma pedra chamada alexandrita, de alto valor internacional, e você tem a oportunidade de negociar esse mineral lá fora, mas você quer negociar aqui dentro. E você não está conseguindo fazer isso porque ninguém no Brasil está precisando de imposto, ninguém está precisando de investimento. É isso? Nós vamos chegar nesse ponto. Porque aí o que aconteceu? Como eu falei para você, eu não sou expertise na área de mineração. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Como bom desconhecedor, mas como bom empreendedor, eu peguei esse lote de alexandrita, essa avaliação que foi realizada por um geólogo no Brasil, de reputação, inclusive de conhecimento do pessoal que faz a fiscalização do antigo DNPM, que hoje foi agregado, né, no dia de hoje está agregado à Agência Nacional de Mineração. O DNPM, para quem não sabe, era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Era parte do Ministério que era responsável por fazer a fiscalização da extração das riquezas do subsolo, em todas as minas no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Eu entrei em contato com o Ministério e falei: olha, eu tenho aqui, recebi uma proposta de um parceiro meu, e eu tenho um lote de alexandritas, não é uma pedra só, é um lote, são praticamente, aproximadamente 6,8 kg de alexandritas, e eu sequer sabia o que era alexandrita. Né? Porque é uma pedra que a gente nunca ouve falar, a gente ouve falar normalmente de esmeralda, de diamante. Essa pedra que eu estou mostrando aí agora para o pessoal que está assistindo essa matéria, essa pedra linda que tem uma coloração que ela muda de acordo com a luminosidade. Essa pedra aí é maravilhosa. Ela varia da luz natural. Exato. Ela tem um verde musgo, ela tem uma variação de cores, e na luz artificial ela fica avermelhada, rosada. Quer dizer, é uma coisa que inclusive me deixou muito satisfeito e contente, porque os próprios peritos do antigo DNPM, que hoje incorporaram a Agência Nacional de Mineração, quando eles me falaram sobre o que eu tinha, eles falaram: Maurício, a alexandrita ela não é somente uma pedra preciosa. A alexandrita é uma pedra rara, só existem 5 países no mundo que possuem minas de alexandrita.
E o Brasil é um deles. E, particularmente, no Brasil, a qualidade da alexandrita extraída ela é superior, porque a variação de coloração, de acordo com a iluminação, ela é muito mais forte e acentuada, etc. Quer dizer, então você imagina, na minha situação, eu sou dono de um projeto, quero empreender por causa da mudança, exatamente por causa da mudança política que houve no Brasil, oferecidas pelo meu investidor, eu parti aí hoje eu chamo de uma saga bancária. Eu entrei em contato com bancos em operação no território nacional. Que bancos são esses? Eu posso dizer para você. Falei com o Bradesco, falei com o Itaú, falei com o Santander, falei com outros bancos de investimento privados, como o Safra, como o BTG, com todos que você possa imaginar. Por incrível que pareça, uma surpresa que eu tive é que nenhum dos bancos privados, a princípio, que são os bancos que a gente vê as agências na rua, né, aceitavam a pedra preciosa. Só que o argumento que eles me davam para essa negativa era simplesmente, olha, como nós somos um banco privado, uma empresa privada, como uma empresa privada, nós temos a nossa regulamentação. Cabe a nós, como empresa privada, decidir se determinadas garantias a gente aceita ou não. Que é natural. Claro, tem que respeitar isso. E não sou nenhum louco de mercado ou quero trabalhar em cima de uma utopia. Em posse das informações e das respostas obtidas em reuniões que eu fiz dos bancos privados, eu aí passei a recorrer aos bancos públicos. Que bancos públicos? Primeiro que, na minha cabeça, o primeiro banco que seria, obviamente, que deveria atender a minha demanda seria o BNDES. Lá você... não é Banco Nacional de Desenvolvimento. Você não conseguiu nada, né? Mesmo com garantia, uma garantia forte, uma garantia valiosíssima, porque o lote que você tem, a gente conversou e você me disse que está avaliado em mais de 700 milhões de reais, né? Comprovadamente, com um certificado internacional de valor. Porque a avaliação, apesar de ter sido feita por um perito brasileiro, ela tem todas as características, existem uns parâmetros internacionais. E, inclusive, a cotação por quilate dessa pedra, porque você pensa o seguinte, até para vocês entenderem do que se trata. Quando é extraída a pedra bruta, normalmente a primeira coisa que se pensa é na lapidação. Né? Elas são brutas. Na lapidação, normalmente, existe um aproveitamento na lapidação de um lote em torno de 50% a 54% da massa das pedras brutas. Entendeu? Então, vamos lá. Se a gente está falando de 1 quilo de pedras, e já sabe que dentro desse quilo de pedra vão ser aproveitados meio quilo de pedras lapidadas. Obviamente, existem outros fatores, como tamanho das pedras, coloração, se ela até o próprio trabalho de lapidação, até a própria lapidação torna uma pedra mais valiosa do que a outra, né? A gente sabe disso. Sim, o tipo de lapidação, né? Que tem cabuchão, tem não sei o quê. Eu não entendo, eu não sei te dizer com muita propriedade. Mas então, quer dizer, em cima de todos esses valores, tanto que a avaliação que foi produzida por um perito brasileiro, o laudo de avaliação ele é produzido em inglês, porque ele segue e obedece o mercado internacional. Inclusive a cotação de quilate, que é determinada por mesa de operação financeira internacional. Não é uma criação, o preço pode ser abstrato, não é. Existe uma média, uma média exatamente de preço, onde, de acordo com a avaliação da qualidade da pedra, ele flutua. Então, por exemplo, no meu caso, que eu conheço a minha avaliação do meu lote, por exemplo, a alexandrita, o quilate da alexandrita, ela varia entre as informações que eu obtive até o presente momento, entre aproximadamente $9.000 no quilate e chega até as top qualidade, chega a $37.000. Quer dizer, é um preço monstruoso para quem eu nunca tinha ouvido falar de algo parecido. A gente imagina que fosse diamante ou algum outro
semelhantes, entendeu? Você procurou a Caixa e procurou o BNDES, procurou o Banco do Brasil, que até então, até algum tempinho atrás, fazia esse tipo de financiamento, né? E pelas investigações que você auferiu aí durante essa sua busca, você me disse que o Banco do Brasil, que era o único que negociava financiamento com garantia de pedra preciosa, deixou de fazê-lo por conta de diversas fraudes ocorridas no país durante os últimos anos. Ou seja, o pessoal entrava no Banco do Brasil, oferecia cascalho, recebia milhões em dinheiro, e aí, do nada, quando iam lá checar a dívida, o Banco do Brasil descobria que era só cascalho. A gente imagina quem fez esse tipo de negócio. E você que tem um mineral que efetivamente está comprovado, avaliado, é real e está lá à disposição para avaliação, para esse financiamento, não consegue portas abertas. Quando é contrabando de pedra, tudo legal, né? Agora, se você quer negociar legalmente dentro do Brasil, você não consegue. É isso? Regina, que a gente sequer pode culpar o contrabandista de fazer contrabando. Porque o próprio governo incentiva pela ausência, pela inexistência de uma opção. Porque aí o que acontece? Quando eu tive a resposta negativa, inclusive dos bancos públicos, e quem me deu essa informação, já que está na moda a gente falar de fonte, né, de proteção a sigilo da fonte, foi uma pessoa que tem 30 anos de experiência e que, inclusive, já prestou serviços como perito na época em que o Banco do Brasil aceitava pedras preciosas, e o Banco do Brasil contratou essa pessoa para fazer uma perícia terceirizada na suposta lote que seria tomado. E ele que me contou, inclusive, que a grande maioria das fraudes que ocorreram no Brasil foram, inclusive, relacionadas especificamente à esmeralda, pela quantidade de esmeraldas que se extrai do subsolo brasileiro. A alexandrita ela é mais específica, porque só tem na região de Minas Gerais. Esmeralda se tira de norte a sul, de leste a oeste. E aí, quando eu tive essas informações, essas negativas, o que eu falei? Eu falei, olha, pode ser que o problema seja meu, eu não estou sabendo me direcionar no mercado. Então, eu pesquisei, entrei no Google e peguei uma relação de mineradoras e cooperativas de mineradores de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Todos me deram a mesma resposta. Seu Maurício, nós trabalhamos aqui, nós extraímos, as pedras são fiscalizadas, recolhemos impostos, mas na hora de comercializar, ou a gente pega uma pedra semi-preciosa, transforma em artesanato para vender para estrangeiro quando visita o Brasil, ou a gente pega as pedras preciosas, porque não é ilegal, por se tratarem de pedras brutas, não é ilegal eles pegarem o lote de pedras brutas e levarem e colocarem em depósito no exterior. Porque é inimaginável que o governo não exija ou não proporcione uma oportunidade sequer para que qualquer pedra preciosa, não é a alexandrita somente, qualquer pedra preciosa seja negociada como garantia, monetizada em reais. Eu fico imaginando o seguinte: o presidente Bolsonaro, durante toda a campanha, falou em nióbio, falou em grafeno. Se é tão complicado assim para uma das maiores riquezas, que são os nossos minerais, né? As pedras preciosas. Eu lembro agora aqui até da turmalina Paraíba, um negócio monstruoso que sumiu do Brasil e foi, né, negociada lá fora, e o Brasil não viu dinheiro, não viu a cor do dinheiro, não viu investimento aqui. A grande maioria dos mineradores que trabalham independentemente ou terceirizados é aquele cara que é o tatu, que eles chamam, que entra debaixo dos buracos para martelar e tirar ali, lavar e fazer não sei o quê. A grande maioria só conhece o ouro, porque é dourado. Muitas pedras preciosas são descartadas, ignoradas por esses mineradores pelo fato do desconhecimento, da falta de educação ou preparação, até pelo mercado em que atua. Então, o que acontece? Existem cidades ou polos específicos em que vêm os estrangeiros,
compram aquele lote que supostamente são cascalhos para o minerador. Só que os estrangeiros sabem que são pedras preciosas e levam a preço de banana. Aonde tem ouro, tem pedra preciosa. Alguém já ouviu falar em alguma pedra preciosa de Serra Pelada? As pedras preciosas de Serra Pelada simplesmente evaporaram, né? Que certamente não está lá naquele buracão cheio de... Foram embora. Aqui com certeza não estão, não ficaram. Ele quer facilitar o garimpeiro, mas é o que você falou, o próprio garimpeiro vai continuar sempre aquele extrativista do pouco, fica com ouro, bota lá um pouquinho de ouro, se tiver juízo, consegue até dar uma estabilizada, mas não trabalha no todo, né? A gente acaba desperdiçando todo um conjunto de riquezas. Não tem. Serra Pelada parece que foi reativada depois de tantos anos, décadas fechada, foi reativada e foi feito um acordo com uma empresa canadense, um acordo entre a empresa canadense com a cooperativa de mineradores de Serra Pelada. E em 2017 foi selado esse acordo, inclusive eles citam o pagamento de uma empresa, não me recordo, eu não vou citar aqui a empresa brasileira, que detém os direitos de exploração da terra. Não é a Vale, não? Eu não me recordo. Eu acho que pode ser a Vale. Eles pagaram um pedágio para a Vale para poder selar esse acordo. Então, durante tantos anos, a exploração de ouro vai ser realizada pela empresa canadense. E tanto a cooperativa, a Vale já levou o pedágio dela pela exploração, e a cooperativa leva 10%, 15% do que vai ser extraído. Não significa que o valor será o mesmo de cotação internacional, porque eu percebi também o seguinte, Regina, o que acontece? Eu recebi propostas de empresas, de grupos privados no exterior, querendo comprar um lote de pedras preciosas de Alexandria. Perguntando, olha, ok, tem um lote de pedras, o que eu preciso fazer para transformar isso em dinheiro no Brasil? O Ministério de Minas e Energia me respondeu o seguinte, então, Maurício, o que cabe à competência do Ministério de Minas e Energia, nós já cumprimos nosso papel, que foi registrar, regularizar, regulamentar, fiscalizar, atestar que foram extraídas legalmente, que existe todo um histórico, existe um CNPJ da cooperativa que extraiu, quer dizer, tudo isso que compete ao Ministério de Minas e Energia. Então, o que agora? Com relação a transformar as pedras em dinheiro, quer dizer, monetizar, aí tem que cabe a responsabilidade do Ministério da Economia. Primeiramente, inclusive eles me sugeriram que eu abrisse um chamado para a ouvidoria do Ministério de Minas e Energia, fazendo exatamente esse pleito. A resposta que eu obtive foi um redirecionamento do Ministério de Minas e Energia, direcionando esse meu questionamento ao Banco Central. O Banco Central, por ser o banco regularizador das atividades financeiras, eu tinha uma resposta, inclusive eu enviei para você, se você precisar, eu envio quantas vezes forem necessárias. O Banco Central dizendo o seguinte, olha, o que cabe entre banco e consumidor e cliente é problema deles, a gente não se mete. A partir do momento em que ele diz que a responsabilidade não é do Banco Central, fui eu questionar a quem? O Ministério da Economia. O Ministério da Economia me disse o seguinte, não podemos influenciar relacionamento entre cliente e banco. E eu falei para ele, mas como é que você não pode? Se é banco privado, é óbvio. Agora, banco público, a responsabilidade é do Ministério de Minas e Energia. Inclusive, o governo do Nove Dedos, no segundo mandato, em 2007, ele arrotava o tempo inteiro, pagamos a dívida externa, pagamos. Nunca pagou. O que acontece é que a gente tinha reservas internacionais, né, e que cobriam a nossa dívida. Então, se o fundo, se o Banco Mundial quisesse cobrar a dívida, a gente poderia pagar. A gente não ficaria zerado no banco. Mas o Brasil voltou até, né, a recuperar. Isso tudo fruto daquela política econômica que o governo do Fernando Henrique Cardoso implantou, mas que depois o Lula veio e destruiu. Então, as pedras preciosas não podiam também servir, negociadas no Brasil, servir como lastro para a nossa dívida externa? Enfim, não sei, estou aqui conjecturando isso, né? Até não é uma coisa tão complicada para a gente comprovar. A gente tem, inclusive, filmes que foram feitos, Diamante de Sangue, que fala sobre os diamantes extraídos através das colônias
inglesas na África e tudo mais, hoje os bancos ingleses eles mandam praticamente na cotação de diamante no mundo. 25% das pedras preciosas que circulam no mundo inteiro, a origem são brasileiras. Como é que é possível uma fatia de 21% do mercado de pedras preciosas no mundo, em circulação, sendo extraídas do Brasil, e a gente nunca, o povo brasileiro não é beneficiado e o governo ignora? Porque os bancos brasileiros, uma grande maioria dos bancos de terceiro mundo, o lastro financeiro desses bancos, eles são lastreados em papéis podres, em dívidas internas ou externas. Entendeu? São papéis podres, é título da União, é título do Tesouro. Quer dizer, são todos temporários, que quando não são honrados, quando não existe a previsibilidade no orçamento para a recuperação desses títulos, desses bondes, né, que internacionalmente é chamado de bonde, o que faz? Ele renegocia a dívida com o credor, emite novos papéis e rola essa dívida. Só que nós estamos falando de papel podre. Por quê? Porque aquilo não é dinheiro, não é garantia real, não é palpável. É especulação financeira. Uhum. Em cima de taxa de juros, juros Selic, juros disso. Você entendeu? São números que aí entra numa parte da economia que um economista sabe, obviamente, dar uma aula muito melhor do que eu. Não estou querendo ensinar ninguém mais. Eu fico me perguntando se essa grana que você quer dando como garantia as pedras preciosas, se essa grana, se você consegue um financiamento para você investir e por acaso você quisesse investir na extração de nióbio, será que você conseguiria? Porque eu acho que da mesma forma, até alguém que tem uma mina de nióbio, que tem uma mina de grafeno, vai enfrentar o mesmo problema. Qual é a solução, Maurício? A lei existe. Inclusive, para quem tiver curiosidade, o Código de Processo Civil, no artigo 835, quando ele discorre sobre bens de penhora, quer dizer, o que o governo pode penhorar caso você seja um devedor, no inciso 11 ele diz pedras e metais preciosos. Está lá no Código, mas nenhuma instituição financeira no Brasil abre esse leque de negócios. A lei já existe. A previsibilidade, a identificação, a regulamentação existe. Só não é praticada. O único gabinete que me atendeu, que escutou, que me ouviu, inclusive protocolou um pedido ao Ministério da Economia de satisfação para que ele tome, através do gabinete, algum tipo de atitude, foi a deputada Bia Kicis, do PSL. Uhum. Todos os outros, eu não vou citar os nomes para não querer queimar. Eu gosto de exaltar quem merece. Verdade. Para falar mal, tem um monte aí do canal que já fala. Eu vou dizer a verdade. Eu vou te dizer. Não. Fiquei muito feliz de saber disso, porque eu sou fã da Bia Kicis. Que eu não estou falando, eu não quero um tratamento especial, Regina. Você não quer se corromper aqui, não quer corromper ninguém. Você vai buscar uma alternativa lá fora, vai negociar essas pedras lá fora, enfim. Se houvesse uma opção de se transformar, de se monetizar essas pedras preciosas em dinheiro, em reais, nos próximos 5 anos, cara, eu garanto para você que teria investimento de 7 empresários, em torno de 10 a 15 bilhões de reais. Porque o meu projeto é ínfimo perto do deles. Mas é algo... Agora você imagina, são 7 pessoas que eu conheço, ou mais 6. Quantos outros mineradores, quantos outros detentores, proprietários de pedras preciosas, falta essa oportunidade no nosso país? Isso. É uma questão de prática. É uma questão também de estratégia, de negócios internacionais, porque a gente sabe que esse é um mercado gigantesco e miliardário, né, vamos dizer assim. Por que o Brasil... Não, por quê, né? É tão fácil a gente responder, né? Porque é muito melhor ganhar por fora. Infelizmente, a verdade é essa. Dizer o quê? Para você ter uma ideia, eu escutei o seguinte: seu Maurício, pega as suas pedras, leva lá para fora, pega o seu dinheiro lá fora, aí se eu quiser, traz aqui para o Brasil. E o meu argumento foi o seguinte:
Regina, qual é o empresário que vai pegar? Porque quando você pega um valor de empréstimo no exterior, nós estamos falando em moeda, ou dólar normalmente, ou euro. No momento em que eu tomei um empréstimo em dólar ou em euro, em outra moeda, que eu for internalizar esse capital, tem todo um protocolo de satisfação ao coato, que é o Tesouro, informação de Banco Central, de cota de internação, de tamanho, etc., de valor e tudo mais. Além do fato de que, no momento em que eu fizer a internação do capital, eu sou obrigado, forçado, a fazer o câmbio determinado pelo Banco Central no momento em que ele vai acreditar na minha conta. Eu não tenho a opção de escolher, olha, hoje o dólar está baixo, de repente amanhã ele pode subir um pouquinho, eu vou esperar até amanhã. Não, a gente não tem opção. Eu sou obrigado a fazer o câmbio no momento. Então, você imagina, eu estou pegando uma dívida X, no momento em que eu faço o câmbio e eu perco monetariamente nesse câmbio, é X mais Y. Aí você imagina, na hora que eu empreendo, invisto no país, gero emprego, pago imposto, coloco o meu produto no mercado, começo a gerar o retorno do meu investimento, na hora que eu for pagar esse empréstimo que eu tomei no exterior, é o X mais Y mais o H. Por quê? Porque existe o câmbio de novo, a conversão do real para a moeda estrangeira. Então eu perco 2 vezes o câmbio, além do empréstimo que eu peguei, com os juros negociados com o banco. É por isso que qualquer pessoa, em sã consciência, que pegue empréstimos ou negocie as pedras preciosas ou qualquer outra riqueza extraída do nosso subsolo, que não traga para o Brasil, eles vão investir no exterior para gerar emprego para países de primeiro mundo, gerar economia para países de primeiro mundo, e vem para cá para tirar férias no carnaval, que é o que a grande maioria faz. Quer dizer, o próprio governo desestimula. Vamos entender aí, pessoal. Existe um mercado que poderia elevar o Brasil muito rapidamente à potência financeira mundial, né? Nós temos um solo riquíssimo. O Maurício já tem aí a comprovação disso. As pedras que estão em poder dele lá valem no mínimo 700 milhões de reais. Ele conhece 7 investidores que têm muito mais para negociar. Mas no mercado brasileiro, isso não existe. Preferem estimular, por causa da falta de visão estratégica da economia, né, da gestão econômica do país, preferem que as nossas riquezas efetivamente saiam daqui brutas, lá viram obras preciosas, raríssimas, né? E a gente aqui só vai, né? A gente só vai aqui receber os dólarzinhos que os gringos vão vir gastar aqui, né? Então, presidente Bolsonaro, por favor, o senhor está tão preocupado em incentivar o garimpo? Primeiro, vai incentivar, qualifique a mão de obra dos garimpeiros, para que eles não desperdicem o que vier junto com o ouro, né? E também nióbio, grafeno, alexandrita, diamantes. O Brasil, gente, Gente, eu nem acredito num negócio desse. É um negócio... A gente está sentado num trono de joias preciosas e ouro. E a gente simplesmente não desfruta disso. Até quando? Ô Maurício, desculpa, não sei mais ou menos se era isso que a gente podia conversar, mas enfim, né? Eu fico abestalhada com a falta de visão, cara. Eu fico abestalhada com a falta de visão de gestão econômica governamental, cara. Não é possível. Regina, pensa na seguinte sugestão. Os bancos públicos hoje, estamos falando de BNDES, com todos os roubos e desvios, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Se, por exemplo, se o governo disponibilizasse uma opção oferecendo uma compra para todas as pedras preciosas extraídas, que passem por uma seleção, uma avaliação, uma confirmação desta avaliação dentro do Ministério de Minas e Energia, na Agência Nacional de Mineração, e que compre
essas pedras com um deságio de 30%, 40%, 50%, eu garanto que teria uma chuva de mineradores levando essas pedras. Quer dizer, o banco automaticamente, a comprar com o deságio, ele já está obtendo imediatamente o lucro. Essa reserva, olha o tamanho do lastro que é viável os bancos públicos, nós. Porque o banco público que a gente fala é o nosso banco, é o banco do nosso país. A gente sabe que na pauta do nosso presidente que nós elegemos está a demarcação de terras indígenas exatamente para poder viabilizar a melhor análise e exploração das riquezas do subsolo. A extração, como você falou, de nióbio, do grafeno, etc. Quer dizer, está na pauta do presidente. E eu percebi, com toda essa minha busca, parece, é uma impressão que eu tive, é que as pessoas que estão cercando o presidente não querem que esse assunto avance. Porque eu estou há 7 meses, Regina. Há 7 meses eu estou tentando entrar em contato, levar essa notícia ao presidente, e nenhum representante do governo, seja legislativo ou do executivo, sequer teve interesse. Pelo contrário, disseram para mim, não, pega o seu dinheiro lá fora, ou faz o que todo mundo faz. Você está querendo que o Brasil veja essa janela de oportunidades. Presidente Bolsonaro, se você tiver a oportunidade de assistir essa entrevista, por favor, veja esta janela de oportunidade. Pelo amor de Deus, nós precisamos de dinheiro e o dinheiro está aqui, cara. Basta a gente facilitar as coisas. Regina, você está falando de investimentos e recursos que vão serem gastos no Brasil, recursos privados. Eu não quero um centavo de dinheiro público. Eu não quero que banco me financie, eu e as pessoas que eu conheço. Ninguém precisa, nós temos as pedras. Se a gente sair do Brasil, a gente faz. Se a gente ficar no Brasil, a gente está, por enquanto, ainda brigando. Querendo fazer com que as pessoas se conscientizem da potência e da riqueza que está sendo incentivada a se destinar ao exterior, a favorecer grupos internacionais ou bancos internacionais. É simples. Eu não quero favor político. Entrei em contato quando eu falei para você, deputados e senadores. A primeira coisa, antes de falar lá longe, eu disse, olha, não quero saber de político. Não que eu menospreze, eu não preciso de político. Eu não preciso de um favor político. Eu preciso que o país já cumpra as leis. Se não existe, se as empresas privadas não cumprem, os bancos públicos têm obrigação, porque da forma que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES não propiciam uma opção, automaticamente é o governo dizendo que o Ministério de Minas e Energia não serve para absolutamente nada. Quero te agradecer, enfim, a oportunidade de conversar comigo sobre esse assunto, de tentar alertar não só o presidente Bolsonaro para essa janela de oportunidades. Eu não estou ganhando nada com isso não, gente. Vocês sabem que eu, como repórter, eu só venho aqui para fazer as perguntas e as pessoas responderem. Mas a gente percebe quando existem janelas de oportunidades e que por causa de burocracia, por causa de burrice, por causa de maus gestores anteriores, a gente não avança, Porque há um interesse, sim, por trás, para poder levar o por fora, para poder fazer o contrabando, para poder negociar lá fora e ter o dinheiro nos bancos suíços. A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe também que a gente elegeu um presidente que não compactua com isso, mas ele precisa se antenar e abrir os olhos para essa janela de oportunidade. Regina, eu que te agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço ao seu público que acompanha você nas redes sociais e agradeço a oportunidade de estar expondo um assunto que realmente foi o que você fez questão de deixar bem claro, e uma coisa até para esclarecer. As pedras preciosas foram extraídas, estão nas minas. Eu não tenho as pedras preciosas andando comigo, mas é aquela tal história. Eu estou querendo, você vê a minha situação como um brasileiro, eu estou querendo, tenho a oportunidade, tenho o projeto, tenho o know-how, tenho o conhecimento, conseguir garantias reais, e eu estou querendo adquirir uma dívida. Eu não estou querendo adquirir lucro. Porque para eu pensar em ter lucro, eu tenho que primeiro tomar um empréstimo, gerar a empresa, gerar os recursos, produzir, lançar o produto no mercado, para depois, com o lucro obtido, eu pagar esse empréstimo.
Quer dizer, eu não quero favor de ninguém. Eu não queria nem ter que solicitar isso, porque se nós fôssemos um país mais coerente, ou se realmente nós queremos, esse governo, eu acredito que o nosso presidente está aí querendo exatamente fazer essas mudanças imediatas, porque isso é uma mudança imediata. E essas oportunidades, principalmente nesse caso, que é o governo que é obrigado a oferecer, a gente tem que cobrar. Que é o que você faz maravilhosamente todos os dias. Tá certo. Meu querido, muito obrigada, viu?